Oi pessoal, eu sou o professor Ítalo, do Laboratório de Aprendizagem de Matemática, e nessa aula nós estamos falando sobre porcentagem, tá? Então nesse vídeo eu trago 3 exemplos, sobre porcentagem, e aí a gente vai usar esses exemplos para ilustrar aquilo que nós falamos durante a aula. Então vamos lá, primeiro exemplo. Numa classe de 60 alunos, então nós temos 60 alunos, 5% desses 60 alunos estão de blusa branca. A pergunta é, quantos alunos estão de blusa branca? Esse é o tipo de problema mais simples, o mais clássico. Dado um certo valor, você vai calcular uma porcentagem. Então, o que nós precisamos aqui é descobrir quanto vale 5% de 60. Ok? Quanto vale 5% de 60. Lembrando que a taxa percentual, ela também pode ser representada por uma fração, uma fração centesimal. Então, 5% é a mesma coisa que 5 centésimos. Mas também pode ser representada na forma decimal. A gente já aprendeu como transformar uma fração em um número decimal. Basta dividir o numerador pelo denominador. Então, 5% também pode ser escrito como 0,05. Tá? E aí, na hora de resolver esse tipo de situação, você pode usar qualquer uma das duas formas. Tá? Então, na realidade, como é que eu faço para calcular 5% de 60? Basta você multiplicar esse valor, 5 centésimos, vezes os 60. Então, na realidade, é apenas uma multiplicação. 5% vezes 60. Lembrando que aqui, se não tem denominador, você pode colocar 1. Então, você tem uma multiplicação de frações. 5 vezes 60 dá 300. 100 vezes 1 dá 100. Só que fração representa divisão, Então, 300 dividido por 100, 3. E já é a resposta final, tá? Então, essa sala possui 3 alunos com blusa branca. Uma outra forma de fazer seria usando isso, 0,05 vezes o 60. E aí você arma a conta, resolve. Eu já falei em vídeos anteriores como é que faz esse tipo de conta, E aí você chega no número 3 de qualquer forma, ok? Então, primeiro exemplo resolvido, 3 alunos de blusa branca. Vamos para o segundo exemplo. Análise química de certo álcool hidratado revelou que 250 litros desse álcool contém 10 litros de água. A pergunta é, qual a taxa percentual de água contida nesse álcool? Veja que é diferente, Aqui a gente tinha porcentagem, uma taxa referente a um certo valor e queria ver a quantidade. Aqui não. Aqui nós temos uma quantidade que é 250 litros e uma parte dessa quantidade, que é justamente o 10 litros, corresponde à água. Ele quer saber, isso representa quantos por cento do 250? Então a dica simples para você resolver esse problema é inicialmente você montar a fração, ok? Então, monta uma fração. Quem é que fica no denominador? É a quantidade total. O total é de 250 litros. E aqui no numerador você coloca a parte que você quer determinar a porcentagem, que no caso aqui são 10 litros. Então, nós temos a seguinte fração, 10 250 avos. Agora isso corresponde a quantos por cento? Uma forma simples de você fazer isso é transformar em um número decimal, basta fazer a divisão, e aí transformando em um número decimal fica simples chegar na taxa. Então vamos dividir. Se bem que antes de dividir a gente pode até simplificar essa fração, até mesmo por 10, Se nós simplificarmos por 10, fica 1,25 avos e aí fica mais fácil da gente dividir. Então vamos lá, vamos dividir 1 pelo 25. 1 dividido por 25. A priori não pode, porque esse número é menor que esse, mas aí a gente coloca aqui um zero, uma vírgula e aqui 10. Acrescenta um zero. Só que ainda não dá, 10 ainda é menor que 25, então mais um zero aqui, mais um zero aqui. E aí a gente divide, 100 por 25 dá 4. 4 vezes 5, 20, para 20, 0, vai a 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10, para 10 nada. Então, acabou. Então, 1 dividido por 25
é 0,04. Só que observe o que nós temos aqui, ó. 0,05 corresponde a 5%. Então, obviamente, 0,04 corresponde a 4%. Né? Na realidade, basta você pegar essa vírgula, adiantar duas casas que você chega na porcentagem. Ok? Então, o percentual de água contida nesse álcool é de 4%. Perfeito? Então, vamos finalizar com o exemplo 3, que diz o seguinte: no avião estão viajando 136 pessoas, o que equivale a uma taxa de 85% da lotação máxima. Qual é essa lotação máxima? Ele é mais parecido com o primeiro exemplo, mas não é da mesma forma, tá? Aqui o que nós temos é o seguinte: 85% da lotação máxima, ou seja, do total de passageiros, corresponde a 136. Então veja que não é a mesma coisa, né? Aqui, por exemplo, nós tínhamos 5% do valor 60 e nós queríamos descobrir esse. Aqui no terceiro exemplo é o contrário, né? No terceiro exemplo a gente não sabe esse valor aqui, tá? Então vamos lá, como é que a gente procede? Se você lembrar do primeiro exemplo, aqui nós multiplicamos, né? Esse número vezes esse. Então aqui espera-se que a gente faça a operação inversa da multiplicação, ou seja, aqui nós vamos dividir. Nós vamos dividir o 136 por essa taxa. Lembrando que a gente usa aqui fração ou número decimal, né? Então, usando fração, nós chegamos nisso, 85 centésimos. Então, a gente vai resolver o problema 3 usando essa divisão. Perfeito? Lembrando, né, nós já comentamos aqui, já trouxemos inclusive vídeos sobre divisão de frações. Aqui embaixo tem o número 1. Né? Então, vamos lá. Como é que efetua a divisão de frações? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, aqui eu vou inverter. Tá? 100 dividido por 85. Antes de sair fazendo conta, né, vamos tentar simplificar, porque aí as contas ficam mais simples, né? Então, por exemplo, essa fração aqui, ó, ela pode ser simplificada. Pode ser simplificada por 5. Né? 100 dividido por 5 dá 20. E 85 dividido por 5 dá 17. Perfeito? Agora é só multiplicar, né? 136 vezes 20, que dá 136 vezes 20. É sempre bom a gente fazer a continha aqui, né? Então vamos ver quanto é que dá. Vou fazer nesse cantinho. 136 vezes 20. Tá? E aí a gente não corre o risco de errar, né? Bom, 0 vezes qualquer número é 0. 2 vezes 6, 12, vai a 1. 2 vezes 3, 6 com 1, 7. 2 vezes 1, 2. Então, é isso aqui. 2.720. 2.720. Lembrando que para multiplicar a fração é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E 1 vezes 17 é o próprio 17. E aí, para finalizar, a gente faz essa divisão, né? 2.720 dividido por 17. Bom, vamos lá, pegando 27. 27 dividido por 17 dá 1. 1 vezes 7, 7, para 7 nada. 1 vezes 1, 1, para 2, 1. Baixo 2. 102 por 17 dá 6. 6 vezes 7, 42. Para 42 nada, vai a 4. 6 vezes 1, 6 com 4, 10. Para 10 nada. Só que sobrou esse zero aqui, né? A gente coloca ele aqui e encerrou a questão. Portanto, a lotação máxima desse avião é 160 passageiros. Ok? Espero que tenham entendido. Até a próxima.